Rancho do Campo Doce, Filosofia da Floresta. Seja bem-vindo. Olá, bem-vindo às atividades do Rancho do Campo Doce. E este é um vídeo de pesquisa e palestra, pertinentes às atividades da saúde, do corpo, da mente e de todo esse processo integrado de saúde humana. Fica de olho nos vídeos que vão vindo aí e nas séries de palestras que a gente vem trazendo para vocês, de forma a fortalecer também o seu campo mental e emocional para fazer a manutenção da sua saúde. Cura dos rins, saúde e a energia vital dos alimentos. Os rins têm uma série de conexões fisiológicas, emocionais e energéticas ou espirituais, dependendo da crença de observação. Ele é o responsável em manter o controle hídrico do corpo humano, além de fazer a filtragem do sangue. Este é o órgão que concentra a energia do corpo físico. O poder da energia dos rins, responsáveis por filtrar todos os líquidos do corpo. Os rins, segundo a medicina chinesa, exercem influência direta em nosso comportamento. Saúde e a energia vital dos alimentos. Os alimentos são o combustível físico e energético da máquina humana. Suprem com nutrientes o corpo físico e com energia vital a estrutura dos corpos energéticos. A energia vital dos alimentos provém dos elementos presentes na natureza. Na antiguidade, os gregos afirmavam que a natureza era constituída de 4 elementos: o fogo, sol, a água, a terra, minerais e o ar. A ciência ocidental estuda alguns dos constituintes destes elementos fundamentais, organizando-os em uma tabela periódica, que traz não só constituintes naturais encontrados nos mares, rios, terra e atmosfera, como outros sintetizados em laboratório, chamados artificiais. A medicina chinesa estuda a constituição dos elementos não apenas sob o ponto de vista físico-químico, mas sob o ponto de vista extrafísico. Afirma que os elementos cultivados no solo, ao absorverem a água, os raios solares, os nutrientes da terra e realizar a troca gasosa com o ar, possuem muito mais energia vital que os alimentos produzidos artificialmente. Nós temos muitos estudos também a respeito desse tema. Alguns estudos que já comprovam, mostram, indicam que o universo entende códigos informativos. Fala-se aqui dos elementos organizados em uma tabela periódica. Então, aquela ideia que temos de separação, como se nós temos sim nossa individualidade, mas a ideia de como se cada indivíduo estivesse isolados uns dos outros, Todas essas atividades novas de pesquisa nessa nova era nossa já mostram que isso não é real e que tudo está interconectado de alguma forma, de alguma maneira. E aí, com relação a essa questão da tabela periódica, porque tem algumas pessoas que dizem não tem como o elemento fogo estar no corpo, porque procuram um olhar muito material. Entretanto, o elemento fogo, por exemplo, ele é um elemento que é uma combustão, uma união, uma situação onde tem a interação de vários outros elementos. E estes elementos estão lá na nossa tabela periódica. Por sua vez, esses elementos são compostos de partículas atômicas, moléculas, átomos, que por sua vez, quando olha-se amplificado milhares de vezes, encontra-se ao fundo energia, Achava-se até um tempo atrás que o átomo era a menor partícula e hoje nós já sabemos que ele não é a menor partícula. Ainda tem energia e nessa energia tem o código informativo, este código que informa o próprio elemento e o universo, a vida, a existência, das configurações daquele elemento e da sua relação com todos os outros elementos que compõem a existência. Então, com
informações como forma, cor, cheiro, e no mais profundo das atividades, tratando-se do ser humano também, crenças, pensamentos, sentimentos, que são emanações, mas apesar de não serem palpáveis, estudando-se a fundo pesquisas como essa, deve-se considerar que também são e formam matéria. Assim como o ar não é palpável, mas é uma partícula de matéria, ao nosso ver, e aí a gente tem que pensar mais profundamente esse conceito que a gente tem de matéria, o ar que participa até do que mantém a nossa vida, que tem outros elementos também transitando necessários à vida, como a água, que mantém a umidade adequada, como a temperatura, e aí a gente tem o calor, e aí a gente tem a interferência do sol, né, que não é fogo em si, porque a gente falou do elemento fogo, aí trata do sol, mas que não é fogo. Nós vamos falar mais para frente dessa pesquisa de uma forma mais aprofundada para entender essa visão mais astronômica da coisa. Continuando. Atualmente, com o crescimento do capitalismo e as facilidades do mundo moderno, a alimentação perdeu sua função nutritiva para dar lugar aos prazeres das sensações, tendo com isso provocado um déficit tanto nutritivo quanto energético. No processo de industrialização, substâncias artificiais são incorporadas como agrotóxicos, hormônios, corantes e conservantes. Estas substâncias não nutrem o organismo, que se esforça por digerir o alimento industrializado, esgotando com isso sua reserva de energia vital. Muitos processos alérgicos representam a defesa do organismo, que não reconhece os alimentos ingeridos, que são incompatíveis com a estrutura natural, orgânica e energética. E cabe fazer um adendo, que nesse texto de referência que nós estamos lendo, que trata falando que a alimentação perdeu sua função nutritiva para dar lugar aos prazeres e sensações, que nós devemos também ter em mente não cair no engano de ir para um lado extremista, dualista, nessa questão de olhar o prazer como se fosse uma coisa negativa, né? O prazer também é uma coisa positiva, o prazer ele eleva a vibração do ser, o prazer ele tem a ver com as sensações que trazem uma emoção e consequentemente um pensamento e uma ação mais elaborada. Então o problema não está no prazer em si, mas na falta de harmonia de todas as necessidades, que seria então nesse caso o prazer associado à função nutritiva, tá? Para não ficar aquele pensamento de que para manter a função nutritiva não se pode ter prazer. E aí tem aqueles condicionamentos mentais e ilusivos criados que acabam também desencadeando padrões de comportamento, de achar que para ter uma alimentação saudável tem que comer uma coisa ruim, que não é saborosa, que não é... E a gente também sabe que nós temos as questões do marketing, outras questões que interferem no padrão mental da pessoa para fazer ela ter um olhar a esses produtos industrializados de um desejo, quase uma necessidade, a qual ela não poderia deixar aquele processo ou aquele produto, né? Então, antes de tudo, nós temos funções mentais, emocionais, elas se interferem e elas manifestam padrões de comportamento. Então, olhar essa questão de perder função nutritiva para dar lugar aos prazeres, ter isso em mente, tá? Não tem nada de errado em sentir prazer, mas devemos achar uma harmonia entre todas as coisas, em manter a nutrição e, junto com isso, buscar uma forma, um recurso. Nós temos milhares de opções no planeta de alimentos, de combinações, então é uma questão só de ter acesso à informação adequada, buscar integrar com o prazer das sensações e também estimular ter prazer e sensações também pelo fato de saber que o corpo está sendo nutrido. Segundo a presença de energia vital, os alimentos foram classificados em A.
alimentos biogênicos e bioativos. São os geradores e ativadores da energia vital. Eles são regeneradores, aumentam a imunidade e a vitalidade. Atuam como desintoxicação orgânica, regulam a produção dos hormônios, promovem bem-estar e vigor e proporcionam clareza mental, equilíbrio emocional, permitem à máquina humana trabalhar no máximo do seu potencial de desempenho e eficiência. Fazem parte desta classe grãos, sementes, cereais, leguminosos, hortaliças, ervas medicinais, nozes e frutas cruas. B. Alimentos bioestáticos e biocidas. Fornecem pouco ou nenhuma vitalidade, pois perderam sua energia vital através de processos químicos de refinação, conservação e congelamento. Garantem o funcionamento orgânico no potencial mínimo. Causam degeneração e envelhecimento. São alimentos com alto grau de industrialização ou produzidos artificialmente. Nós vamos olhar, também que hoje em dia a gente tem muito mais informação transitando no planeta, Então tem muito mais pessoas fazendo uma escolha consciente de deixar estes processos. A doença é resultado da intoxicação do corpo físico e energético. Abre aspas. A apatia, a falta de concentração, o desinteresse pela vida e pelos conhecimentos que garantem a vida é o estado preliminar da doença. Já a saúde reflete um estado de vigor, alegria, que pode ser obtido através da simples alimentação natural, opção do homem evoluído, do ser humano evoluído. Ao querer se tornar um ser espiritual, um ser energeticamente muito bem elaborado e, consequentemente, materialmente, a sua manifestação muito bem elaborada, o ser humano, o homem, não mais desgasta sua energia vital com os processos da má alimentação. Ele usa a energia vital dos alimentos geradores de vida como recurso energético para expandir sua energia e utilizá-la a serviço da criação. Autora Cláudia Soares, fontes Ferreira, Novo Dicionário Eletrônico Aurélio, Sardella, A Química, Editora Ática, Moraes, No Caminho da Alimentação Viva. Os centros da energia vital. A aura humana pode se debilitar por diversas causas e, no limite, pode chegar a desestruturar-se. Entre essas causas, algumas são químicas. Por que a gente está trazendo a questão da aura humana? Porque dentro desta pesquisa específica, a gente está tratando também da medicina chinesa, E que considera esses pontos vitais. Independente da crença religiosa, tem muitas pessoas que fazem reiki, que fazem acupuntura e que fazem outros processos são muito eficientes no tratamento de doenças e até na correção da má alimentação. Esses processos eles são feitos considerando ali equilibrar os vórtices de energia que tem no corpo humano, onde a aura, seria um composto de memórias que estão ali, informações energéticas de memórias na aura humana. A gente vai trazer depois um vídeo adicional de parceiros explicando mais sobre a aura humana. Então a aura humana, ela às vezes se debilita, chegando a se desestruturar por diversas causas. Essas causas vão desde um cuidado com a parte física, também um cuidado com a parte mental, com a parte emocional. Sistemas de crenças limitantes também debilitam a aura, porque aqueles sistemas de crença no planeta, onde a pessoa se autodesmerece, onde o ser desmerece o seu próprio ambiente, onde é estimulado a ter um olhar pessimista das coisas, isso também desencadeia
um padrão de comportamento. Por sua vez também dissipa emoções, e essas emoções interferem também em todo o funcionamento do organismo, oprimindo a liberação e a produção de algumas substâncias que vão gerar o vigor, a vitalidade, o dinamismo, manter a imunidade alta e às vezes ainda gerando um desequilíbrio na dissipação de outras substâncias que acabam por gerar uma desarmonia física também no indivíduo. Entre essas causas, algumas são químicas, como a carência de cálcio, de ferro no organismo. Algumas são energéticas, como a exposição do corpo a campos energéticos nocivos, como, por exemplo, fortes campos eletromagnéticos artificiais, campos radioativos, etc. Algumas são psicológicas, como o medo, o ódio, os desejos egoístas, a incapacidade de definir os caminhos da própria vida. Algumas são espirituais, como participar de experiências mediúnicas sem ter um controle efetivo do que está acontecendo, que ela trata as brincadeiras do corpo, por exemplo, e todos os demais eventos nos quais a pessoa abdica do controle de si mesma, incluindo sistemas de crença, quando através de alguns sistemas de crença a pessoa se coloca numa situação de não assumir a responsabilidade da própria vida, dissipa essa responsabilidade para um ser externo, mesmo quando trata-se da questão de Deus, se está em todas as coisas, também está dentro da pessoa, também está dentro de nós, então não se pode abdicar da responsabilidade de que aquele ser manifeste através da pessoa. Então, quando se abdica, e às vezes a pessoa vai levando uma vida onde faz o que quer e como foi ensinado a pensar que não há o que se fazer, pois que é um ser muito limitado, se olhando como um ser limitado, acaba por gerar ou essa limitação do seu campo de energia, às vezes propagar em outras pessoas. Algumas pessoas elaboram mais energia vital do que é necessário para elas mesmas e por isso podem doar o excedente para outras pessoas. São os que praticam a chamada cura pela energia vital, transmutação, e vão tomando um realinhamento de mudar os seus padrões de conduta para o seu melhoramento. Outras pessoas, ao contrário, elaboram menos do que o necessário e tendem quase sempre, sem saber, a vampirizar, entre aspas, aqueles que as cercam. Essa é a razão pela qual, depois de visitar um hospital, por exemplo, nos sentimos com frequência sem energia. É preciso também muito cuidado na escolha do curador, entre aspas também. Às vezes ele não é sadio bastante no corpo e no espírito, e a energia que oferece está longe de ser uma energia pura. Porque trata assim, porque às vezes a pessoa tem uma capacidade, vamos chamar empática, para sair do sistema de crença, mas ela não faz o tratamento adequado da sua própria energia. Então quem trabalha fazendo essa transmutação energética de um outro ser, do eu externo, vamos chamar assim, ela deve também manter ao máximo o seu eu interno limpo, em transmutações continuadas, evitando também se relacionar com qualquer atividade que venha trazer informações, energias ou códigos informativos contrários àquele processo de cura, o máximo possível, e caso esteja num ambiente de morada, de família, ambiente geral, que não está atendendo a essa necessidade, então mudar tudo que seja necessário ser mudado para ela poder estar vibrando em um ambiente adequado às suas atividades empáticas. Então, quando a pessoa às vezes vai lá, quer efetuar um processo de cura, isso qualquer coisa, desde um reiki, aplicação de acupuntura, processos que tem em casas de devoção, mas a pessoa assiste um monte de informações negativas, a crença, ela tem combos programatórios destrutivos, ou então a pessoa mantém um hábito de vida muito negativo, ou fica em ambientes muito pessimistas, ou às vezes mesmo mantém-se às vezes indiretamente relacionado com seres negativos, que são o que a gente fala, parasitas, vampiros. Às vezes necessita ter uma mudança longa para poder sair do olhar daquelas pessoas que vibram baixo, emanações invejosas e etc.
e aí vai efetuar algum processo curativo, e às vezes aquelas informações densas vão juntos, por isso fala que não é muito eficiente. Então tem que ter um autodomínio de querer insistir em manter a sua limpeza até chegar num grau onde tem um processo bastante eficiente para executar essas atividades de cura. Né, que aqui no caso a gente está falando já da questão energética, então trabalhar os vórtices de energia para eles terem uma harmonia, uma sintonia, e as micropartículas do que a gente chama de matéria, que já está mais no corpo físico, que a gente entende ali, também estarem sadias, né? Tem pessoas, nós temos vários exemplos diferenciados no planeta, então a gente sabe que não pode pôr uma via de regra específica, tem uma alimentação correta e vai ficar 100% perfeito. Tem outras situações, a gente vê que tem gente que tem uma alimentação correta e tá 100% perfeito, mas tem todo um outro contexto por trás. Tem outros que têm a alimentação correta, mas eles têm um monte de probleminhas físicos ali. Porque você vai ver todo o outro contexto por trás, ele não está alinhado com aquela atividade. Então, só a alimentação correta, né, pode não ser o suficiente. Também só manter o campo mental, o campo emocional elevado, e aí também não nutrir o corpo, não tratar bem o corpo, também às vezes pode não ser tão eficiente. Eu falo às vezes pode não ser, porque isso depende também do grau de compreensão da pessoa de elaboração energética. Outras pesquisas que a gente tem hoje no planeta são de pessoas que fazem alguns testes, alguns experimentos de ordenar, entendendo como é que funciona o campo atômico, então colocar informações por meio de palavras, por meio de ordens, para que o próprio corpo físico gere as substâncias necessárias para nutrir o corpo. E tem tido resposta. Então o ser gerar aquela substância, gerar aquela vitamina, sem ingerir muitos alimentos, né? Nós temos também este tipo de exemplo no planeta, que são algumas pesquisas bem específicas que mais adiante a gente traz para poder compartilhar conhecimento e limpar nossa mente de qualquer paradigma limitante, que às vezes a gente já tentou, quem já andou aí muitos caminhos e não está conseguindo mudar alguma coisa. Às vezes essa questão do paradigma de fundo que precisa ser modificado. Segundo antigas tradições asiáticas, o corpo humano possui um número infinito de centros de energia vital, chakras em sânscrito. Verdadeiros órgãos do nosso corpo de energia sutil. 7 deles são os principais. O chakra raiz, na base da coluna vertebral, o gonádico, junto aos órgãos sexuais, o plexo solar, na região do umbigo, o cardíaco, ligado ao coração, o laríngeo, ligado à glândula tireoide, o frontal, ligado à glândula hipófise, e o pineal, ligado à glândula do mesmo nome. Determinadas plantas, por seu lado, pinheiro, eucalipto, carvalho e várias outras, são capazes de elaborar energia vital bastante similar à energia humana e de transferi-la para as pessoas. Por isso, aproximar-se de árvores desse tipo pode ser bastante salutar. A absorção da energia acontece de forma natural, por intermédio da simples interação entre o campo da árvore e o da pessoa, mas pode também ser incrementada com o uso de técnicas respiratórias, os pranayamas da yoga oriental e com mentalizações. Há relativamente pouco tempo, nossos cientistas começaram a conhecer um intrincado conjunto de artérias e de veias que compõem o sistema circulatório dos nossos corpos. Mas, segundo os estudiosos das antigas tradições, ainda lhes falta descobrir a existência de um sistema circulatório ainda mais delicado, que percorre todo o nosso corpo e que leva a força vital para cada um dos nossos átomos, para cada uma das nossas células. Se a força vital se dissipa e deixa de circular, as células se tornam inertes e não podem ser substituídas por novas células. O destino da célula desprovida de energia é a morte e a decomposição. Se a força vital é conservada, as células viverão seu tempo normal de vida e serão depois rapidamente substituídas, mantendo o corpo jovem e saudável
sadio, cheio de vigor, vitalidade e dinamismo. A carência da energia vital ocasiona sérios distúrbios. Disciplinas e terapias como a yoga, as artes marciais e a dança, a acupuntura, o shiatsu atuam no reequilíbrio dos fluxos energéticos do organismo. São muito saudáveis. Nosso organismo funciona como uma sofisticada máquina. Experimente soprar sobre um espelho e você verá que sua superfície será recoberta por uma fina camada de vapor. Isso acontece porque o ar expirado contém vapor d'água e, embora invisível, um gás chamado dióxido de carbono. Apenas esse fenômeno já demonstra que o corpo humano é uma máquina capaz de produzir energia, mas para produzi-la ele necessita de oxigênio, que com o ar inspirado entra nos pulmões e passa para o sangue, o qual transporta todas as células do corpo, nutrientes, que absorvemos com os alimentos e as bebidas, e energia vital, prana, que provém do sol. É elaborada e metabolizada pelo nosso corpo energético e distribuída para todo o organismo. Se uma pessoa vive de maneira equilibrada, o seu organismo se adapta bem a diversas circunstâncias, consegue se defender dos ataques internos e externos e tem condições de conservar a sua própria integridade. Quando por excesso de trabalho físico ou mental, maus hábitos, alimentação incorreta ou qualquer outra razão, sua energia vital se enfraquece, ocorre um fenômeno conhecido como enervamento ou prostração. Para evitá-lo, é preciso lembrar que o trabalho estressante e as preocupações constituem uma das formas mais eficazes para se dissipar a energia vital, ou seja, esparramar sem ter orientado essa energia para um trabalho construtivo. E já vamos falar aqui sobre preocupação. Então já vamos adicionar para funilar um pouco mais isso. O que é a preocupação? Está se ocupando de um evento antes que ele aconteça. Continua no próximo. Então esse foi o primeiro da série de 3 vídeos, né, da energia, emoções, rins. Lembrando que tem 2 vídeos introdutórios. Então são no total 5 vídeos. 2 vídeos introdutórios e mais esse, que é o primeiro vídeo, e outros 2 continuações desse vídeo. Energia, emoções e rins. Saúde e energia vital dos alimentos. Então, vão elaborando, já refletindo sobre o que pode acrescentar de valor desses conhecimentos passados. Aqui nesse vídeo, mandar lá nas redes sociais, quiser, nas mensagens, perguntas, sugestões, também nos comentários, e adicionar qualquer conhecimento que tenha, que se faça pertinente para colaborar com todos, inclusive correções, porque aqui foi esse compartilhamento está sendo um passado, assim, um pincelado rápido, né, e por cima sobre várias competências que vão formar esse ser integrado. A gente tem vários profissionais aí no mundo que tem mais profundidade em cada área, né, e que quando você se aprofunda, às vezes aquilo que você compreendeu de início, para ser mais fácil de ser assimilado, né, ele toma uma complexidade maior e às vezes até você deixa de observar daquela forma, e o seu processo de elaboração mental, ele já cria um recurso muito mais expandido do processo, que quase não se parece com a primeira impressão que você teve do conhecimento da informação que foi passada. Então, fica à vontade, comentar, adicionar, agregar valor para todas as pessoas poderem receber isso de uma forma mais eficiente. A gente se conecta de novo e faz nosso próximo compartilhamento de informação no próximo vídeo. E aquele abraço, deixa gratidão aí para os parceiros do Grupo Acenda-se que participam dessas pesquisas de elaboração conosco. Aquele abraço.
algumas pessoas específicas. 5, 2, 0. 5, Que a 2, poderosa presença 0. de Deus, eu sou, 5, cele toda a 2, energia agora 0. magnetizada, 5, para que seja utilizada de 2, acordo com a vontade 0. de Deus e somente a 7, vontade 4, de 1. Deus. E assim 7, seja, em nome 4, do Pai, da 1. Mãe, do Filho e do 7, Espírito 4, Santo. 1. Amém. Amém. 8, E amém. 8, 9. Uma observação. 8. Micá 8,